memória e cognição. E eu estou muito feliz por essa aula porque é um dos assuntos mais interessantes sobre neurociências, neurobiologia. Chega até a ser um assunto que engloba a psicofarmacologia, né? E a nossa memória faz com que sejamos o que somos. O indivíduo sem memória, ele não é nada. Ele não consegue dar continuidade à sua vida, ele perde o sentido de vida, ele não tem essa dinâmica do ser, esse senso de vida. Houve um caso de um, de um paciente bastante estudado nas neurociências e na neurologia especificamente, ele tinha um sobrenome abreviado porque muito tempo foi se escondida a identidade dele, né, para não ocorrer é, exposição desse paciente, era o H.M. E muito tempo passou, ele acabou sendo investigado, sendo analisado, estudado a fundo, porque diante de quando ele era muito novo, ele passou a ter muitas crises convulsivas que lhe permitiram, através dos médicos, uma retirada substancial do seu lobo temporal, que é o lobo específico da memória. E aí, a sua memória de longo prazo, que é a memória de longa duração, acabou sendo danificada, sendo prejudicada, e ele muito precocemente vivenciou quadros de amnésias que prejudicaram muito a vida dele. Então, a nossa memória é o que nós temos de mais importante em termos de prevalência cognitiva e de história a nos dar esse processo dinâmico da vida. Então é com muita satisfação que eu venho a projetar um pouco do que sei, porque tenho muito ainda a aprender sobre memória e talvez a eternidade, talvez não, provavelmente a eternidade, a desenrolar sobre a memória humana. Memória e cognição. Então a memória é o processo de a gente adquirir a informação, captar essa informação, codificar no cérebro e termos a capacidade de evocar, lembrar essa informação, tá? Então, memória é basicamente isso. É um processo altamente complexo, culmina em muitos elementos bioquímicos e faz com que pensemos que sem ela a vida não tem o significado de dinâmica de vida. Já a cognição é algo mais complexo, porque exige uma resposta de comportamentos, de elementos da inteligência muito mais, vamos dizer assim, poderia dizer capacitados, mas com vieses maiores do que a própria memória, né? Porque a memória talvez seja algo mais, um pouquinho mais fechado e a cognição é algo um pouquinho mais aberto, tá? Tipos de memórias e mecanismos de formação da mesma. Então vamos lá. Memórias, tipo memória de curto prazo, que é estabelecida pelo córtex pré-frontal dorsolateral. A gente vai ver aí onde fica o córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma região do lobo frontal
mais anteriormente do lobo frontal, né? Que é uma estrutura, vamos dizer assim, um córtex desenvolvido com alta capacidade de executar uma complexidade muito grande de informações e elementos aí do cotidiano, da vida das pessoas, da inteligência e das abrangências intelectivas, né? Não só intelectivas como o córtex pré-frontal, hoje em dia você sabe que ele é importante também para as emoções, para as funções sociais. E a memória de longo prazo é estabelecida pelas ações do hipocampo, especificamente do neurotransmissor glutamato. Aqui o dorso lateral, ó, que é essa região de azul aqui, que é do córtex pré-frontal, tá? Então, ele em atividade, em fluxo contínuo e adequado, com os neurotransmissores agindo adequadamente, faz o trabalho de memória de curto prazo. Aqui nós temos o hipocampo, essa região aqui, que é uma região da flora, digamos assim, subcortical do cérebro, porque áreas corticais são mais externas, o hipocampo é mais para dentro, né? É uma região onde se permite estabelecer, como eu mesmo disse, a memória de longa duração. Então aqui vamos ver os tipos de memória, ações do glutamato, de curta duração e neurotransmissores modulatórios como a acetilcolina e a noradrenalina. Para se estabelecer a memória de curta duração, é necessário principalmente atenção e alerta, que a acetilcolina e a noradrenalina fazem muito bem, além do GABA. Por que o GABA? Porque é um neurotransmissor inibitório que muitas vezes ele vai dispensar sinais inadequados para que a memória de curta duração se estabeleça. Lembrar o número de telefone há pouco dito, né? Então, a pessoa fala o número de telefone, você faz aquele processamento mnemônico, que é o processamento de repetição, até gravar o número e registrar no celular. Memória de trabalho exige trabalhar informações ativamente e cognitivamente, né? Então já é um trabalho mais dinâmico, envolve uma complexidade de ritmo diferente, ações da dopamina em receptores D1 no córtex pré-frontal. Olha que interessante. Aqui é a chave do processo. A ativação necessita estar adequada, nem em excesso ou nem em baixa resposta de efeito. Por quê? Porque pensa assim, então vamos jogar dopamina aí, vamos vamos emitir um fármaco aí no mercado para liberar dopamina para ampliar a resposta de processo de trabalho, de memória de trabalho. Não é assim. A dopamina tem que estar nem muito acentuada, nem muito baixa. Senão, a memória de trabalho não se estabelece adequadamente. E memória de longo prazo, que é os mecanismos altamente complexos que envolvem ações do glutamato, mecanismo denominado LTP, que é Long Term Potentiation, né? Que é esse mecanismo é específico de formação de memória de longo prazo, né? de longa duração, tá? É específico. Ele é um mecanismo muito importante para a memória de longa duração, que na verdade nada mais é do que um mecanismo de repetição, onde a gente muitas vezes vai trabalhar a repetição, vai trabalhar o processo mnemônico, né, de
de gravar uma informação de uma maneira adequada e assim por diante. Ações do glutamato, como se dá a LTP? Então vamos entender o seguinte. Quando há um estímulo específico para gravarmos uma informação, o glutamato vem liberado. Ele vai agir mais em receptores AMPA, que são receptores específicos de glutamato. Se o estímulo permanece, né, há maior liberação de glutamato para NMDA. Então, se o estímulo é maior, não só vai atingir AMPA, mas vai atingir NMDA. Aí é que a resposta vai surgir. Por quê? Porque atingindo o NMDA é que vão desencadear respostas bioquímicas intracelulares na célula que vai alterar a função metabólica abrangentemente na célula, dentro da célula neuronal e das células responsáveis pelo processo de formação de memória. E aí, o DNA celular se altera e projeta a produção de especificamente uma proteína chamada CRAB, que é uma proteína onde, quando cai livremente para exercer suas funções a nível de sinapse, o que ela vai fazer? Vai formar novas sinapses, ou seja, novas conexões vão ser formadas, e as fracas, aquelas sinapses que não tem muita fortaleza nelas, elas vão se fortalecer. Então, olha a importância da liberação de glutamato para atingir receptores NMDA e assim a formação de CRAB, que é essa proteína tão importante. Curiosidade sobre a memória, que é o mais interessante de tudo. Eu acho que eu deixei aqui para a gente finalizar meio que a aula. Leitura é o melhor exercício para a memória. Não sou eu que estou falando, tá? Aqui foi dito pelo um dos maiores pesquisadores, não só que foi da atualidade, que ele já morreu, infelizmente, né? Mas da história. Um dos maiores pesquisadores da história que já estudou sobre memória humana. Leitura é o melhor exercício para a memória. Sem sombra de dúvida. E eu assino embaixo. Acho que não tem como combater essa precisão de informação. Escrever à mão ajuda a fixar melhor a informação. Por quê? Porque é um processo que eu chamo de processo mnemônico, né? Eu não. Todos chamam processo mnemônico, que é o processo de você se estimular, você captar a informação melhor. O sono consolida a memória, tanto REM como não REM, que é o sono. O sono REM é aquele sono dos sonhos, e o não REM é o sono profundo, que é o sono onde o cérebro está, vamos dizer assim, processo assim, de extremo relaxamento. Emoções moldam a memória, interação entre a amígdala e o hipocampo, é o que a gente já falou, né? Amígdala e hipocampo moldam a memória. Memória não é uma gravação fiel, ela é reconstrutiva. Muitas vezes o que a gente vivenciou no passado a gente reconstrói, não é uma coisa que a gente tira como arquivo, não é igual ao computador que está lá plenamente fixado, que a gente só retira o que aconteceu. Caminhadas na natureza por 20 a 30 minutos pode melhorar a memória. Por quê? Porque é o processo que se dá além do estímulo de físico-motor que você dá, né? Que nós damos para o corpo,
O contato com a natureza relaxa o corpo, nos faz muitas vezes transcender, nos faz eliminar toxinas mentais. Então, isso daí ajuda muito. Para finalizar, aqui eu deixo o grande e notável Ivan Esquerdo. Nasceu em 1937, morreu em 2021. Esse cara foi um brilhante estudioso sobre memória humana. A minha admiração é profunda por esse estudioso, um dos caras mais importantes da história. Ele descobriu o mecanismo. Para mim, receberia o prêmio Nobel de uma maneira assim ilustre, porque muitos dos mecanismos da memória foi ele que aferiu nas suas pesquisas. Ele descobriu, por exemplo, que vias dopaminérgicas, noradrenérgicas, colinérgicas, né, no cérebro existem essas projeções que estimulam a memória em si, estimulam o processo de formação de memória. Então, minha profunda admiração por esse pesquisador que fez a diferença e que foi categórico nos seus estudos, na sua análise. E eu deixo aí para vocês como possibilidade de pesquisar a jornada desse ilustre e eminente neurocientista.